Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de história. Vocês lembram que nós tínhamos uma tarefinha para casa? Vamos começar por ela. Era uma tarefa muito bacana que falava sobre o artesão. Lembram disso? O artesão é todo aquele profissional que produz, com as próprias mãos esse produto, Então a gente vai lá ver um pouquinho. Era um quiz, não era? Lembram? Era um quiz para a gente testar o conhecimento de vocês. Então vamos ver lá, olha lá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, vamos por partes, Então a gente viu que artesanato é então o produto desse artesão. Mas o artesão ele não faz uma coisa só, tudo depende de qual é a função dele, com que exatamente ele trabalha. O que ele produz? Ele produz roupas, ele produz sapatos, ele produz utensílios, ele produz móveis. O que ele produz? E de acordo com o que ele produz, ele tem um nome. Então, artesão é um nome geral que engloba todas as pessoas que produzem com as próprias mãos usando poucos equipamentos, tá certo? Então, olha lá. Então, aqui a gente tem a imagem, Observe a imagem e descubra a especialidade deste artesão aqui. Meu trabalho é fazer vasos, pratos, tigelas e panelas de barro ou argila. Por isso me chamam de... Então, olha lá. Será que o nome de quem faz isso é barreiro, oleiro ou ceramista, paneleiro ou obreiro? O que será que vocês acham que é? É o oleiro ou ceramista. A gente sabe que existem lugares que são grandes polos de produção de cerâmica, Existe uma cidade no Paraná, uma cidade metropolitana, perto de Curitiba, que se chama Campo Largo. Nesta cidade, por exemplo, é um lugar onde existe um grande polo de produção de cerâmica. Então, será que tem muitos artesãos lá? Não necessariamente, porque lá existem as indústrias que fazem esse tipo de coisa, que é diferente, gente. A pessoa que trabalha na indústria, de cerâmica, não é artesão, porque a indústria ela tem as máquinas para fazer. Então elas precisam das pessoas para estar ali manuseando aquelas máquinas, mas não é um trabalho tão manual. No caso do oleiro ou do ceramista é diferente. Veja que a única coisa que ele está usando é um torno. O nome disso daqui é torno, Que tem um pedal, ele pedala e aquilo vai girando, E ele coloca ali o bolo de argila ali e vai rodando e manuseando com um pouco de água, ele vai manuseando e vai dando forma para esses objetos. Este é o artesão. Ele não trabalha na indústria, Muitas vezes ele trabalha na própria casa, ou numa cooperativa com outros oleiros que trabalham juntos, mas não é uma indústria, então por isso que é artesão, tá certo? Então, no caso dele, ele é um oleiro ou ceramista. Aí nós temos o outro ali, Sou artesão e minha especialidade é criar móveis e objetos de decoração feitos de madeira. Por isso eu sou conhecido como marceneiro, moveleiro, madeireiro ou decorador. Qual que é a especialidade desse artesão? Marceneiro, ele é um marceneiro, muito bem. E a gente tem o outro ali que é um dos mais conhecidos, Sou artesão e minha especialidade é consertar e fabricar sapatos, principalmente feitos de couro. Por isso sou chamado de coureiro, bolseiro, sapateiro ou calçadeiro, gente? Sapateiro, Sapateiro é uma profissão também, muito antiga, Antes de existirem as indústrias que fabricam sapatos hoje, já existiam pessoas que tinham como habilidade produzir sapatos. Estão vendo só? Muito bem, então agora a gente vai seguir, porque na aula passada a gente falou sobre o quê? Sobre a evolução dos instrumentos de trabalho, lembram que a gente falou? E em algum momento eu comentei com vocês que quando o homem, então, lá na pré-história, começa a dominar o fogo, a descobrir como é que faz o fogo e a dominar o fogo, é quando então ele começa também a produzir os primeiros instrumentos que vão ajudar ele na caça, vão ajudar ele na alimentação, vão ajudar ele em outras necessidades do dia a dia. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Olha lá, você já ouviu falar em um período chamado pré-história? Bom, é disso que nós estamos falando, Esse período ocorreu há muito tempo.
Considera-se que a pré-história teve início com o surgimento dos primeiros seres humanos na Terra. A pré-história terminou quando foi inventada a escrita, em 3.500 anos antes da Era Comum. A Era Comum começou lá no ano zero e está vindo, né? 2000, nananana. Mas antes desse ano zero, que a gente chama de Era Comum, tem os anos que estavam antes disso, né? Então, quando a gente coloca lá 3.500 anos AC, é antes da Era Comum, tá bom? Naquela época, os seres humanos se alimentavam de carne de animais que caçavam e de frutos e raízes que colhiam na natureza. Como será que era a vida desses seres humanos que viveram na pré-história? Se a gente for analisar pela nossa vida de hoje, era uma vida muito difícil, né? Imagina você ter que caçar, você ter que se esconder em caverna. Lembra que tinha uma atividade no livro que propunha para vocês imaginarem como seria se você e a sua família se perdessem, né, num navio? Tivesse um problema no navio, tivesse que passar uma noite numa ilha, né? Aí tudo que vocês tinham lá, sabia que a ilha tinha muitos animais, né? E muitos tipos de vegetais para vocês poderem se alimentar. E aí perguntava, o que vocês iam fazer para passar a noite? Como é que vocês iam fazer para se alimentar? Como é que vocês iam fazer para se proteger dos animais ferozes? Lembram? Pensa que isso é só uma imaginação, mas na pré-história era exatamente isso que acontecia. Existiam os animais, existiam as plantas, existiam os primeiros seres humanos que não tinham nada do que nós temos hoje, né? Então pergunta lá, como será que era a vida desses seres humanos? Uma forma de entender como era a vida desses primeiros seres humanos é pelo estudo de alguns desenhos que eles deixaram em cavernas, que são o que nós chamamos de desenhos rupestres, onde provavelmente viviam por ser um lugar adequado para se abrigar e proteger do mau tempo, da noite e dos animais. Esses desenhos são chamados de arte rupestre. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre a pré-história tem a ver com a pesquisa, né, de pessoas que estudam essas pinturas aqui. Olha lá, ó. Deixa eu levar mais para cima. Olha lá. São pessoas que estudam. Pessoas que estudam esse tipo de arte, né? A arte rupestre, né? Então tá dizendo lá, observe a imagem de uma pintura rupestre que foi encontrada em uma caverna na França, né? Então tá lá, eles encontraram essa pintura, né? Esse desenho, e a partir desses desenhos que existem em várias cavernas é que se sabe um pouco sobre a história, sobre o homem da pré-história e como que era o seu cotidiano. De acordo com a imagem, então nós vamos responder, nós vamos fazer esse daqui juntos, certo? Vamos lá então? Diz o seguinte, de acordo com a imagem, responda. O que foi representado nessa pintura rupestre? O que está representado lá, gente? O que está representado lá? O que vocês acham que é aquele animal? Então, foi representado um animal, então a gente vai colocar lá. Animal, né? Foi o que foi representado lá. Naquela época, será que ele seria um búfalo, ele seria um boi, ou será que ele seria um bisão? Muito provavelmente era um bisão, né? Um animal, um bisão era o nome deste animal, tá certo? Muito bem. Aí a segunda diz lá. O que os seres humanos da pré-história representaram na pintura rupestre era importante para eles? Vocês acham que o que eles representavam lá era importante? Sim, era importante. E por que era importante? Porque, olha lá, era uma representação do seu cotidiano. Fazia parte do cotidiano deles caçarem, gente? Sim, né? E vocês sabem que há pesquisadores, né, que estudam a pré-história e que dizem que essa forma de representar os animais
nas paredes das cavernas, é porque eles acreditavam, era uma preparação para a caça. Há pesquisadores, há uma linha de pesquisa que fala isso, né? Que era uma preparação para a caça. Então o que acontecia? Eles desenhavam na parede o animal que eles queriam caçar, acreditando que eles iam prender a alma desse animal ali. Então o que acontecia? Eles desenhavam o animal acreditando que quando eles saíssem para caça, ia ser mais fácil de caçar o animal, ia ser menos perigoso, eles iam caçar com mais facilidade, iam conquistar aquele animal que eles desenharam na parede. É uma linha de pesquisa, né? Sabem que dentro do estudo da pré-história existem várias linhas, e uma das linhas fala disso, que seria uma forma de facilitar a caçada. Então eles desenhavam aquilo que eles queriam caçar, tá bom? Vamos seguir então, né, para a próxima página. Olha lá, na próxima página, a gente vai falar um pouquinho ainda, continuando sobre a questão da pré-história. O autor deste livro, ele faz uma sugestão de leitura para vocês, né? Que é aqui, ó, o livro A Pré-História Passo a Passo, de autoria de Colette Sweeney. É um ótimo material para se aprender informação sobre o período pré-histórico. Com ilustrações bem legais e engraçadas, o livro aborda vários assuntos interessantes, como a alimentação nessa época, os hábitos dos humanos e a criação de instrumentos de trabalho. Vale a pena ler. Então esse é o livro que o autor do nosso livro didático sugere para vocês, né? Para vocês conhecerem mais. E aí fica a pergunta, né, gente? Como é que é produzido um livro assim? Porque tem muita gente estudando sobre a pré-história. Como é que se estuda sobre a pré-história, né? Fazendo essas pesquisas nas cavernas, das pinturas rupestres, encontrando fósseis, né? Que são elementos orgânicos que ficaram lá enterrados e acabaram se conservando, né? Com o passar do tempo, não é isso? Através de escavações. É assim que essas pessoas, né, vão descobrindo as histórias dos homens da pré-história e vão registrando em livros. Então, se vocês querem conhecer mais, essa é uma indicação do nosso autor aqui desse livro. Antes disso, tem o lá Aprender Brincando, né? O Aprender Brincando é uma proposta que vocês podem fazer na casa de vocês. Vamos ver o que diz aqui, ó. Não foi apenas na França que foram encontradas pinturas rupestres feitas pelas pessoas da pré-história. Em uma caverna da Argentina chamada Cova das Mãos, também foram encontradas pinturas rupestres, ó, estão vendo aqui, ó? Estão vendo? Então, pintura rupestre na caverna Cova das Mãos, lá em Santa Cruz, na Argentina. Junte-se, aqui fala para se juntar com os colegas, mas como vocês não estão com os colegas, mas não estão sozinhos em casa, né? Estão com os familiares, então junte-se aí com seus familiares, né? E elabore uma encenação na qual vocês encostem suas mãos na parede da sala, né? De forma semelhante à pintura rupestre da Argentina. De que maneira vocês se posicionariam? Então vocês podem fazer essa brincadeira com lanterna, né? Fazendo a sombra e escurece o ambiente, liga a lanterna e vai pondo. Você e a sua família vão pondo as mãos, fazendo uma composição na parede. Ou então vocês podem fazer melhor ainda, podem pegar uma folha, podem pegar tinta guache, pinta a mão na tinta guache e fazem essa sobreposição de mãos, né? É uma experiência, né? Que tal fazer uma pintura rupestre com seus colegas? Nesse caso, com os familiares, tá bom? Vamos lá, vamos seguir então. Olha lá. Os instrumentos da pré-história, então, olha, ele tem até um personagem da Mônica, da turma da Mônica ali, né? Vamos ver lá o que diz. Diz o seguinte, então. Não se sabe bem em qual momento os seres humanos da pré-história passaram a fazer ferramentas que os ajudassem nas atividades diárias. Para fazer essas ferramentas, eles utilizavam madeira, ossos e folhas. A madeira era usada para produzir lanças que ajudavam na caça de animais maiores. Mais tarde, as ferramentas passaram a ser feitas em pedra. Para isso, os seres humanos batiam uma pedra na outra de forma a produzir uma lâmina, como se fosse uma faca. Essa lâmina era usada para cortar as raízes que colhiam, cortar a carne ou retirar as peles dos animais que eram usadas para fazer roupas. Então, vamos lá. Olha lá, então. Tarefinha de casa, então, além daquele
além de vocês fazerem essa experiência das mãos, né? A tarefa de casa vai ser essa daqui também, ó. Observe na imagem a seguir um personagem criado por Maurício de Souza, que teria vivido na pré-história. Esse personagem segura uma clava ou tacape, que é um instrumento feito de madeira, olha lá, tá vendo? Clava ou tacape. De acordo com a imagem, responda. Você conhece esse personagem? Você já viu esse personagem? Né? Se você não viu, vai lá na internet procurar esse personagem. É o Piteco. Olha lá, o nome dele é Piteco. E daí diz o seguinte, então, né? Você conhece esse personagem? Então você vai responder se sim ou não. Escreva o nome dele no número 2. E no número 3, olha lá. Qual objeto o Piteco está segurando na mão direita? Você tem ideia de para que serve esse objeto? Então, essa é a tarefinha de casa lá na página 247. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Eu encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.